Observe o circuito a seguir. Para que se tenha a máxima transferência de potência, o valor do resistor R4 será igual a... Temos uma questão muito interessante sobre transferência máxima de potência. E ela deseja saber o seguinte: qual é o valor do resistor R4 para que esse circuito ele forneça a máxima transferência de potência? Ora, talvez você pense, lei de Kirchhoff, lei dos nós, lei das malhas, resolveria a questão? Resolveria, mas você teria bastante trabalho, muitas equações, resolução de sistema. Precisamos então lembrar da teoria da máxima transferência de potência, que diz o seguinte, que para uma máxima transferência de potência, o resistor de carga ele deve ser igual à resistência de Thevenin no ponto onde ele é conectado. Então precisamos, nesse circuito, apenas calcular a resistência de Thevenin vista do resistor R4. Então vamos lá. Como calcular a resistência de Thevenin? Nós devemos curto-circuitar as fontes, fonte V1 e fonte V2, e calcular a resistência equivalente vista de R4. Ora, temos dois resistores em paralelo, R1 e R2, e um resistor em série, R3. Fazendo os cálculos, obtemos essa expressão: resistores em paralelo, produto pela soma. Resistor em série, apenas a soma. Substituindo os valores, encontraremos que o resistor R4 para a máxima transferência de potência deve ser 3,6 ohms. Alternativa, então, letra A. Não esqueça desse teorema, porque ele vai reduzir bastante o tempo para você solucionar esse tipo de questão. Observe a figura que apresenta a programação a seguir. Nesse caso, foi utilizada a linguagem de programação. Temos uma questão que faz uma pergunta: qual a linguagem de programação desse diagrama em tela? Ora, a resposta é fácil. Letra B, blocos lógicos. Temos aqui um diagrama desenhado, bem didático, onde temos 3 entradas, 1, 2 e 3, e blocos lógicos, blocos comparadores, ou. Então, temos uma linguagem de programação em blocos lógicos, que é bem didática e bastante utilizada. E agora uma questão de transformador. Ensaios. Um transformador abaixador em 10 kVA, 13,8 kV para 220 volts é ligado conforme a ilustração a seguir. Os dados lidos nos instrumentos são 250 watts, 30 volts e 5 amperes. Nesse caso, a impedância e a resistência equivalente referidas ao lado de alta tensão são, respectivamente, iguais a... Temos então uma questão sobre ensaio do transformador. Temos aqui um ensaio de curto-circuito e os valores obtidos pelos instrumentos são 250 watts, 30 volts e 5 amperes. Perceba o seguinte: nesse ensaio de curto-circuito, a baixa tensão está curto-circuitada e os instrumentos na alta tensão. Precisamos lembrar então que no ensaio de curto-circuito determinamos reatância, resistência e impedância equivalente série do transformador. Aí fica fácil. Para calcular a resistência equivalente série dos enrolamentos, basta dividir potência pelo quadrado da corrente elétrica. Obtemos 10 ohms. E para calcularmos a impedância equivalente série, basta dividir tensão pela corrente elétrica. Obtemos 6 ohms. Então, a resposta da questão é a letra B. Esses valores de impedância e resistência são referidos ao lado de alta tensão, porque no ensaio de curto-circuito, os instrumentos são montados na alta tensão. Observe a tela do osciloscópio a seguir. Os valores médio e eficaz desse sinal são respectivamente iguais a... Uma questão bem diferente. Temos aqui um osciloscópio e deseja saber qual o valor médio e eficaz desse sinal. Nem se fala qual sinal que está sendo medido. Vamos então analisar a tela do osciloscópio. Em primeiro lugar, percebemos o seguinte: no canal A temos a medição em milivolts. Ora, volt está medindo então tensão elétrica. E pelo gráfico percebemos que essa tensão é alternada senoidal. Observe a figura da senoide no osciloscópio.
Perceba também o seguinte, no canal A temos uma escala, 1 volt por divisão. Então, valor máximo, 1 volt. Para calcular o valor eficaz numa tensão alternada senoidal, basta dividir o valor máximo por raiz de 2. Resultado, 1 sobre raiz de 2. E qual o valor médio? Ora, se é uma tensão alternada senoidal, cada semiciclo positivo cancela o semiciclo negativo. Então, o valor médio é 0. Resposta da questão, letra D. Valor médio 0 volt e valor eficaz, ou RMS, 1 dividido por raiz de 2. Resposta correta. Com relação a esse diagrama fasorial, é correto afirmar que temos uma questão que trata sobre diagrama fasorial e ele pergunta qual a alternativa correta. Vamos então analisar o diagrama fasorial. São diagramas de tensões. Vamos então observar detalhadamente. Perceba o seguinte, a tensão V1 está em fase com a corrente elétrica. Ora, tensão em fase com corrente elétrica, pensamos então numa carga resistiva. Vamos mais à frente. A tensão V3 ela está adiantada de 90 graus em relação à corrente elétrica. Então, essa tensão V3 ela foi aplicada sobre uma carga indutiva, porque atrasa a corrente elétrica de 90 graus. E a tensão V2 é a tensão resultante, é a soma fasorial de V1 mais V3. Dito isso, podemos então chegar à seguinte conclusão. Esse diagrama fasorial, ele representa uma carga, uma impedância, com uma parte resistiva e uma parte indutiva. Então, a resposta da questão é a letra D. O diagrama fasorial representa um circuito série com impedância complexa Z igual R mais JXL. Por que série? Porque a tensão resultante é a soma das tensões. Então, alternativa correta, letra D. E agora uma questão bastante interessante. Se liga no enunciado. Considerando o diodo D1 de silício, a forma de onda da tensão sobre R1 está corretamente representada na alternativa. Temos então que, nessa questão, verificar a forma de onda sobre o resistor R1. Perceba o seguinte, nesse circuito nós temos 4 elementos. O primeiro deles, uma fonte de tensão alternada senoidal, 60 Hz, valor eficaz, 21 volts. Temos também uma bateria, tensão contínua, 10 volts. E um diodo. Todos esses elementos estão em série, alimentando um resistor R1 de 50 ohms. Perceba o seguinte, o nosso diodo ele é um elemento retificador, ou seja, ele permite apenas a passagem de tensões quando ele está diretamente polarizado. Se ele estiver inversamente polarizado, o diodo corta a tensão, não conduz. Perceba o seguinte, com relação à bateria, ela está ligada de forma inversamente polarizada com relação ao diodo. Então, os 10 volts gerados pela bateria será cortado pelo diodo. Então, sobra apenas a fonte de tensão alternada senoidal. E a resposta é a letra A. Por quê? Porque o diodo ele irá conduzir os semiciclos positivos da senoide e irá cortar os semiciclos negativos. Com relação à especificação desse motor, é correto afirmar que temos uma questão sobre motores elétricos e temos uma placa de identificação do motor com diversas informações. Vamos então analisar em relação à especificação do motor. Letra A. A categoria N desse motor abrange motores que acionam cargas cujo conjugado resistente durante a partida é de valor elevado e corrente de partida normal. Perceba, esse motor de fato é da categoria N. N significa conjugado normal. Então, essa alternativa é falsa, porque ela diz que o conjugado de partida é elevado. Não é verdade. Vamos então à letra B. A corrente de partida desse motor pode atingir 91% da corrente nominal, isto é, 50 amperes em 440 volts. Afirmativa completamente falsa, porque não existe corrente de partida do motor inferior à corrente nominal.
Observe que para este motor na placa diz que a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal é 7,8, ou seja, que a corrente de partida é 7,8 vezes, que significa 780% maior que a corrente nominal. Se você fizer os cálculos, obterá 103 amperes. Então, letra B, incorreta. Vamos à alternativa C. Apresenta 4 maneiras diferentes para conectar suas bobinas em regime de funcionamento contínuo. Vamos observar. Ora, temos aqui 4 maneiras diferentes, 3 em regime contínuo e 1 apenas para a partida. Já começou errando a alternativa. Outra coisa, fala de 12 bobinas. Temos 12 terminais. Então, 2 terminais por bobina, temos 6 bobinas. Letra C, alternativa incorreta. Vamos à letra D. O fator de serviço desse motor é igual a 1,15, permitindo acionar, em regime de funcionamento contínuo, uma carga de 8.625 watts. Ora, por exclusão, a letra D é a alternativa correta, mas vamos analisar para a gente poder aprender. O fator de serviço pela placa é 1,15. Para calcularmos a potência total, considerando o fator de serviço, basta multiplicar a potência nominal pelo fator de serviço. Fazendo os cálculos, obteremos 8.625 watts. Então, letra D confirmada, alternativa verdadeira e é a resposta da questão. Com relação a esse circuito, é correto afirmar que nessa associação de capacitores, ora, temos uma questão sobre associação de capacitores. Observe que os capacitores estão em paralelo, capacitores C1, C2 e C3. Vamos então analisar cada uma das alternativas. Letra A. A corrente é dividida de forma inversamente proporcional aos seus valores. Alternativa incorreta. Na verdade, a corrente elétrica ela se divide diretamente proporcional às capacitâncias nessa associação em paralelo. Letra B. A soma das cargas é igual à carga total fornecida pela fonte. Isso é verdade. A carga total será igual à soma das cargas dos capacitores. Então, letra B, alternativa correta. Mas vamos em frente. Letra C. A soma das tensões é igual à tensão aplicada. Alternativa falsa. A ligação em paralelo. As tensões são iguais, inclusive a tensão da fonte. Letra D. O menor valor de capacitância é obtido. Na associação em paralelo, o maior valor de capacitância é obtido. Então, alternativa falsa. Analise as afirmativas relativas a esse quadro, assinalando com V as verdadeiras e F as falsas. É uma questão bastante interessante e temos aqui a figura de um quadro elétrico de distribuição. Vamos à primeira alternativa. Trata-se de um quadro de distribuição monofásico a 3 fios. Essa é uma alternativa verdadeira. Observe, temos condutor de proteção, que é o condutor de aterramento, condutor fase e condutor neutro. Então, monofásico a 3 fios. Próxima alternativa. A instalação elétrica relativa a esse quadro foi dividida em 4 circuitos sem circuitos de reserva. Já queimei a largada mostrando que a resposta é verdadeira. Observe, temos 4 disjuntores representando 4 circuitos, mais um disjuntor que é o disjuntor geral, e não há disjuntor de reserva. Próxima alternativa. O barramento de proteção e o barramento de neutro foram interligados por meio de um dispositivo DPS. Alternativa falsa. Temos aqui o barramento de aterramento, que é de proteção, e o barramento de neutro. Não estão interligados por DPS, nem deveriam. E como última alternativa, o interruptor diferencial residual foi conectado ao circuito que alimenta o chuveiro elétrico. Alternativa falsa. Observe que o dispositivo diferencial residual, que é o DR, ele está ligado aos 4 circuitos. Então, alternativa falsa.